Todo mundo fazendo rostinho de feliz. Tá gravando? Boa! Vamos lá. A semana passada minha internet começou a falhar. Eu vou desligar meu vídeo aqui, tá? Se começar a falhar hoje de novo, pessoal, dá um toque, tá bom? Me avisem aí ou liguem o áudio ou me avisem no chat, por favor, tá bem? Eu vou começar a compartilhar aqui. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, vocês estão vendo o modo apresentação, né? Sim. Sim, sim. Fechou. Ó, Deixa eu diminuir esse cara aqui, trazer esse cara para cá. Então a gente vai falar um pouquinho aí do capítulo 13 da Gênesis, né? Caracteres dos milagres. A gente vai entrar aí nesse livro lindo que é a Gênese, e tão esclarecedor. E a gente vai falar o que que traz, né, nesse capítulo aí para nós. Ele vai falar um pouquinho dos caracteres dos milagres, quais são as características dos milagres, né? Vai explicar o porquê que o Espiritismo já diz, né, que não existem milagres, não é? A ciência, a própria ciência já fala, né, que milagres não existem. Deus faz milagres? Eles fazem uma pergunta aí, né? A Gênese faz uma pergunta. Será que Deus, com toda a sua onisciência e onipresença, será que ele faz milagres? E aí a gente vai falar um pouquinho do que é esse sobrenatural nas religiões. Como é que nós entendemos o que que é esse sobrenatural aí, tá bem? Então, a aula a gente vai pincelar um pouquinho desses temas na noite de hoje. Se houver dúvidas, teremos uns bloquinhos de dúvidas, mas se houver dúvidas, como sempre, tá, pessoal? Ou liguem os áudios ou mandem aqui no chat. Fechado? Bora lá. Então, para a gente poder entender aí o que que a sociedade, né? O que que a sociedade fala para a gente com relação ao milagre? Então, no sentido teológico, é o contrário das leis da natureza, por meio no qual Deus manifesta o seu poder. Então, já é algo para a gente poder pensar, né? Deus manifesta seu poder. Deus, diante de toda a sua sabedoria, ele precisa manifestar o seu poder? Sim ou não? Pessoal? não. Acho que não, porque acho que só da gente estar vivo hoje, Karine, estar aqui, né, já é o nosso milagre, né? Já é o que Deus tem feito, né? Ele faz o que ele quiser. Vamos lá. É, Deus, em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento, ele vai manifestar o poder que ele possui. Em nenhum momento. Deus criou as leis. Imagine se do dia para a noite Deus interfere nestas leis em benefício de alguém, em benefício de um povo, em benefício de um planeta dentro do nosso universo. O que seriam das leis? A gente não vem falando desde o ID que as leis são imutáveis. Então, como que Deus, tendo a sabedoria, porque Deus, eu falei errado agora, ele não tem a sabedoria, né? Deus é a sabedoria. Não seria um contrassenso, não seria um contraponto ele utilizar deste poder, que eu digo que não é um poder, né? O poder é uma palavra muito limitada que nós temos no nosso vocabulário, mas ele utilizaria disso
em benefício de alguém, jamais Deus faria isso. Jamais Deus permitiria um absurdo desse, tá bem? E aí é o conceito das massas, tá? Que é da nossa sociedade como um todo, tá bem? É a ideia de um fato extranatural. Quando a gente fala aí de milagre, a gente fala de um fato extranatural partindo do princípio de que a gente ainda não tem um conhecimento amplo do significado da vida, né? A gente ainda não tem um conhecimento vasto de como acontece a vida no seu, no que tange a parte biológica, científica, filosófica, física, né? Na parte da astronomia, da astrologia. A gente não tem o conhecimento amplo ainda de como que funcionam as leis de Deus dentro dessas verticais, né? Então, o que que acontece? Quando a gente acha algo maravilhoso, a gente fala que é sobrenatural. Quando a gente acha algo diferente daquilo que a gente já percebeu nos nossos olhos físicos e daquilo que a gente tem a percepção com relação ao conhecimento teórico, a gente fala que são fenômenos divinos, né? Que são atitudes e reações sobrenaturais. Então, a gente vai começar a entender um pouco na aula de hoje o conceito de tudo isso, né? Porque não faz sentido Deus ter todo esse trabalho de criar o universo, de auxiliar na criação, né? Dos planetas, de todo esse universo, criar as leis e do dia para a noite ele ir ter esse contrassenso aí de utilizar da sua da sua onisciência, da sua sabedoria em benefício de alguém, tá bem? Então, vamos lá. Milagre existe? Aí o que que a Gênese fala para a gente? À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Então, ou seja, conforme a gente foi estudando, conforme a população mundial, tá? Ela foi se enriquecendo de conhecimento, ela foi pesquisando, foi se descobrindo que existem novas formas e novos olhares de identificar a ciência, a física, a natureza. Então, a humanidade foi começando a ter um outro olhar para conceitos que nós tínhamos que ainda eram pequenos, né? Então, conforme a evolução da humanidade, obviamente, se há a evolução para que a gente tenha o merecimento de descobertas novas no que tange a ciência, a física, a todas as ciências aí, a astrologia, enfim, tá? Então, conforme vai acontecendo a evolução da humanidade, nós automaticamente, na mesma proporção, vamos também tendo esse merecimento de começar a ter descobertas das leis em maior abrangência, tá bom? Então, aí ele fala, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas como a ciência ainda não explorara todo o universo, todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Então, lá atrás, né, há 2000 anos atrás, quando Jesus ele veio até nós falávamos que tudo que Jesus fazia era milagre, né? Nós dizíamos que Jesus tinha esse poder milagroso porque ainda a gente não tinha a capacidade, né,
de entender como que funcionava o magnetismo, como que funcionavam os fluidos dentro do nosso organismo, dentro dos nossos pensamentos, como que é envolvido dentro do nosso corpo. Então, aos poucos, Deus foi nos dando a possibilidade, né, conforme o nosso merecimento, de descobrirmos um pouquinho mais da abrangência que tem as suas leis, tá? Então, aí, nesse caso, o que que a gente resume, né? A falta de informação, né? A desinformação. Então, a partir do momento que a gente tem essa desinformação, a gente acredita que tudo que a gente desconhece é sobrenatural, né? Quando na realidade não é, ok? Aí a Gênese continua falando o seguinte aqui para nós. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, atua em concorrência com a força material. Então, aqui a gente já está falando um pouquinho, tá bom? Do fluido espiritual e da matéria, tá? Que é o que une aí através do fluido cósmico universal, tá bom? Atua em concorrência com a força material. O espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais, aos que dele haviam saído, porque, com os outros, também tais efeitos se acham sujeitos às leis. Então, todos nós aí, muitos falam, cada um fala de uma forma, né? A gente tem os espíritos da natureza, né? Uns chamam de elementais, outros chamam de encantados. Então, eles também são partícipes aí da nossa evolução. Eles também contribuem para que a humanidade, para que o universo também evolua, né? E a gente também utiliza desse apoio, dessa parceria, para que a gente também consiga evoluir. Então, aqui a gente está fazendo um resumo já de como identificar que existe dentro de nós a matéria e o espírito, tá bem? E que a junção desses dois elementos através do fluido cósmico universal traz para a gente aí o fluido, o pensamento, tá bom? Modificado, tá? Que a gente vai dar aí nas próximas aulas. Eu não vou ficar dando muito spoiler, não, tá bem? Então, em resumo, a Gênese está querendo dizer isso aqui com relação a parte científica, né? Para a gente poder atestar que, de fato, o milagre não existe, tá bom? E aí, no cristianismo e espiritismo, o Leon Denis, ele fala o que para nós sobre o milagre? O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Ou seja, seria, que é o que eu estava falando anteriormente, um contrassenso que Deus utilizasse em benefício de alguém ou de algo as suas leis, tá? Então seria totalmente equivocado, uma vez que todos nós, vale lembrar que todos nós temos, através da nossa consciência, impressos todas as leis de Deus. Fechado? Então grava isso aí, tá? Então seria totalmente arbitrário a gente ter benefícios e esses milagres, entre parênteses, existirem. Fechado? Então, aí as características dos milagres, né? O que a sociedade, o que nós falamos, né? Então, a gente fala aí um pouquinho que o milagre é algo inexplicável. Então, quando a gente não tem, de fato, o conhecimento do todo, a gente fala que é inexplicável. A partir do momento que a gente consegue buscar o conhecimento e
depois de muitos anos se pesquisar, né? Porque eu volto a dizer, nesse campo da ciência, existem muitas pesquisas e são anos e anos de pesquisas para que se descubra um remédio que conduza a um benefício de uma população, né? Esses dias eu não sei se vocês viram, eles estão fazendo testes com relação ao novo tratamento do câncer, né? E, e foi descoberto um tratamento, descoberto não, né? Através das pesquisas, se eu não me engano, acho que são 10 ou 20 anos de pesquisa, e algumas pessoas, né, que já estavam já em vias de desencarnar e que não tinha mais solução, os tratamentos existentes, e através desse voluntariado, desses estudos, essas pessoas conseguiram, né, alguns conseguiram até ter a reemissão. Então, é importante que, como a ciência estuda, como a física vem estudando e corroborando para que haja essa evolução na medicina, para que haja essa evolução num todo, né, numa estrutura que é a mecânica da vida, né? Então, quando a gente fala que é inexplicável, a primeira coisa que eu sugiro a todos vocês, vamos pesquisar, vamos consultar conteúdos lícitos, vamos consultar conteúdos com os quais nos tragam informações fidedignas, informações corretas. Então, é importante que a gente, antes de dizer que é inexplicável, que a gente leia, que a gente estude, que a gente pesquise em fontes seguras, tá? E aí, o que a Gênese fala para a gente? Inexplicável por exclusão das leis naturais. Se um fato milagroso vem encontrar uma explicação, você diz que já não constitui um milagre, por mais espantoso que seja. Então, ela diz aí, não há o inexplicável, né? Porque tudo está impresso, tudo está implícito dentro das leis de Deus. Só que nós ainda não temos a percepção do todo. Então, conforme forem passando os anos, conforme forem passando as nossas reencarnações, cada vez mais a gente vai tendo a amplitude do que é, de fato, a vida, né? Na sua potência de 100%. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo entender. Então, o que a Gênese fala? Quando existe a explicação através de uma ciência, de uma lógica, não é mais inexplicável, né? Aí ela segue aqui falando assim, a gente fala muito, né, que a característica do milagre é quando é excepcional. E quando a gente fala de excepcional, o que a Gênese fala? É algo incomum, né? É isolado, excepcional. Então, logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea ou voluntariamente, né, está submetido a uma lei. E desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode mais haver milagres. Então, nós ainda, mais uma vez, eu vou repetir isso a aula inteira para ficar bem claro a todos, nós não temos a potencialidade e a propriedade de conhecer as leis na sua totalidade, tá bem? Então, existem leis que ainda são desconhecidas, regras que ainda são desconhecidas da humanidade e que, ao longo das nossas vidas, nós vamos tendo a abertura, o merecimento de poder, né, conhecê-las. Então, não existe o milagre. E aí são algumas características que a sociedade traz aí para a gente, né? Milagres, contrário às leis conhecidas, né? Porque a gente conhece as leis da natureza de uma forma muito, muito pequena, né? Então, contrário às leis conhecidas da natureza, o que a sociedade, né? O que nós, como coletivo, falamos, né?
que é algo inexplicável, que é algo excepcional. Então, é esse o contexto aí que nós, como sociedade, temos com relação ao milagre, tá bem? Acho que ficou claro aí essa questão de que não existe milagre e essas características elas caem por terra a partir do momento que existe uma justificativa científica, física. Acho que ficou bem claro para todos aí, né, pessoal? Alguma dúvida? Não? Não? Tá claro, Não. claríssimo? Vou Sim. perguntar: milagres existem? Não. 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 Então, quando alguém perguntar para vocês, deixa eu abrir minha câmera aqui. Quero bater um papinho com vocês, que eu acho que tem que ficar bem claro. Quando alguém perguntar para vocês, ou mencionar sobre milagre, eu acho que está bem claro aí para vocês poderem contribuir para esclarecer o outro, né? Dentro, é claro, do respeito, do entendimento de cada um tem o seu dogma, a sua religião, não é impondo as coisas que a gente vai fazer com que as pessoas modifiquem, mas já dá para brincar, né? No sentido de discutir de uma forma respeitosa com uma outra pessoa, falando sobre o milagre, né? E quais são as vertentes que Deus nos traz através das suas leis e exemplificando através de Jesus. Fechado? Claríssimo? Fechando. Claríssimo. Vamos lá. Então, a gente já vai para a segunda parte aí, tá bom? O que a gente fala aqui? A gente já atesta, né? Espiritismo não faz milagre. Fechado? Então, não tem essa. Ai, eu sou espírita e eu sou médium de psicofonia e Deus operou um milagre em mim. Não, tá? Não somos e nunca seremos melhores do que ninguém. Essa ação da psicofonia, vocês vão aprender mais lá para frente, nos mediúnicos, não é nenhum milagre. Tá? São efeitos fluídicos, efeitos de comunicação, de magnetismo. Então, o espiritismo não faz milagre, tá bem? Então, aí a gente segue aqui falando o seguinte: o que a Gênese traz para nós? Porque o espiritismo repudia toda a pretensão às coisas miraculosas. Haverá fora dele milagres na acepção usual da palavra? Deixa eu ver aqui. Não, não, não. O pessoal falando que não tem dúvida. Olha lá, vamos ver o que ele fala para nós aqui. Fatos milagrosos ocorridos antes do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar, que é o Espiritismo, tá? Portanto, se compreendem, embora sobre outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Aí ele já começa a falar um pouco lá daquela época que Kardec começou a codificação do espiritismo, né? Que ele começou a frequentar as reuniões mediúnicas e que trouxe as mesas girantes, né? Nesse momento, né, da descoberta desses fenômenos aí que tem a explicação através do magnetismo, tá bem, pessoal? Então, naquela época, era necessário que houvessem esses fenômenos, né? Os fenômenos das mesas girantes, das batidas, dos móveis se movimentarem dentro das nossas casas. Depois, um pouquinho mais para frente, de alguns médios que até saíam na mídia, né, de que pegavam, tinha uma senhora, né, eu não me recordo agora o nome, tá, gente? Que ela retirava objetos de dentro do algodão, é, essas curas, né, que esses médiums espíritas faziam, né, e apresentavam aí na televisão.
Então, é tudo através do magnetismo, dos fluidos, que vocês vão aprender bastante aí, agora no segundo, nas próximas aulas e no segundo semestre, tá? Então, aí veio aí a terceira revelação, que foi o Espiritismo, questionando esses pontos, né? Questionando de forma científica, não só apenas na parte da religiosidade. Então, na parte também científica, falando, poxa, mas como é que é feito isso? Mas por que que é feito? E Kardec, na época, quando ele escreveu, né, através quando ele codificou, né, com o apoio dos espíritos e do Espírito da Verdade, o Livro dos Espíritos, ele fazia esses questionamentos pelo fato dele ser um pesquisador e um estudioso, né? Então ele fazia, mas como é que essas mesas giram? Como é que as pessoas têm a parte da vidência? Como que a pessoa que está numa sessão mediúnica, como que ela ouve um espírito que já não está mais conosco em matéria? Como é que é essa comunicação, esse fluxo, né? Essa logística de nós conseguirmos ouvir o que o outro que está desencarnado fala. Então, são perguntas que foram feitas ao longo de toda essa pesquisa aí, junto com os espíritos, tá bem? E aí ele traz para a gente, ele continua, ele dá continuidade aí nessa questão da acepção usual da palavra, né? Com relação ao milagre. Nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com denominação de milagres, são produto de uma indigna fraude. Ou seja, a famosa fake, né? Onde explora aí a credulidade e a fé das pessoas. Porque tem pessoas que têm aquela fé cega, que a gente já comentou aqui em aulas anteriores. Então, tudo que se fala, acredita-se. Então, a gente sempre fala, não é porque a Karina está falando, não é porque a Mônica está falando, é que vocês não têm que procurar e questionar. Precisa ir atrás, verificar se isso que a gente está trazendo em aula é de fato o que está escrito em livros ou são interpretações individuais nossas, que a gente também, nós todos estamos aqui e a gente também erra, tá? Então, é muito importante que a gente sempre questione, não é? Para que a gente cada vez mais absorva o conhecimento e cada vez mais a gente tenha a compreensão e a amplitude de é, como que funciona essa engrenagem da vida, tá? Então, aí fatos lendários que podem ter tido um fundo de verdade, mas que na superstição, né, ampliou até o absurdo. Então, algumas superstições aí, alguns atos que não aconteceram, então as pessoas, elas, na grande maioria da nossa sociedade, e muito lá atrás também, como não tinha o nosso acesso à informação, era bastante restrito, porque nós vivíamos em vilarejos distantes uns dos outros, nós não tínhamos o telefone, nós nos falávamos às vezes por cartas, ou quando alguém ia até a cidade e esse alguém passava, né, a informação. Então, o acesso lá atrás à informação era diferente. Então, o fato que era real era aumentado na sua potência 2, 3, né? Hoje, aí a gente traz para os nossos dias atuais. Hoje existe uma facilidade absurda da informação. Nós temos o acesso à informação. E mesmo assim, ainda nós somos detentores de mentiras, né? Mesmo assim, ainda a gente veicula as mentiras. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né, de quando a gente recebe uma informação, que a gente avalie para ver se sentido de eu ter essa informação na mão e repassar. Qual é o alcance que ela terá e o que, que vai ocasionar, né? E quando eu for repassar essa informação, estudar sobre ela, ler sobre o que está acontecendo, saber como que funciona, para que a gente possa passar a informação o mais claro e o mais límpido possível, tá bem?
Então, ele quer dizer aqui com relação à troca de conhecimentos e de informações aí. Então, sobre esses fatos, é que o Espiritismo projeta a luz, fornecendo meios de apartar o erro da verdade, o erro do erro à verdade, né? Então, aí vem o Espiritismo que vai trazendo para nós as explicações para esses fenômenos, tá bem? E aí ele vai seguindo aqui falando o que para nós? Na Revista Espírita de 62, Kardec traz o quê? Em resumo, para se estabelecer, o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre, tá bom? Então, o Espiritismo não levanta a bandeira falando, foi o Espiritismo que descobriu. Não, não é isso que acontece. Não quer mudar em nada a ordem das coisas, porque para tudo existe uma causa, né? Que é o que ele fala aqui, ó. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos indevidamente ditos como sobrenaturais, tá bem? Qual é a causa, né? É fato, e para que fique bem claro para todos nós, tudo que acontece no universo, tudo que acontece conosco, existe uma causa, tá bem? Tudo existe uma causa inicial, tá bem? Então, quando vocês já ouviram muito e vão ouvir ainda ao longo dos próximos anos, que nós precisamos, de fato, corrigir essa causa, né? Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa, de fato, ter o êxito na evolução. Então, o Espiritismo veio trazer aí o que significa essa causa. Da onde vêm esses fatos sobrenaturais? Como é a explicação e como é a engrenagem desses vulgo milagres, tá? E aí ele fala, em vez de apoiar-se no sobrenatural, na Revista Espírita diz, o repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica que abriu o caminho, a lógica o conduzirá ao porto seguro. Ou seja, a causa raiz de tudo. Existe uma causa, existe uma lógica, existe uma razão para que esses fenômenos das mesas girantes, da comunicação entre os espíritos com os encarnados acontecesse, né? E aí ele comenta aqui sobre as mesas girantes. Mesas girantes. Quem ou o que as animava? Vocês querem dar falar sobre isso? O que vocês acham que era alguém que as animava ou era o que as animava? Eu acho que é o magnetismo dos próprios médiuns que estavam ali, O magnetismo dos médiuns que estavam ali em volta, dos das médiuns. pessoas que estavam em volta. Quem mais? Foi a Miriam que falou, né? Não, a Não. Beatriz Vieira. Beatriz, obrigada. Quem mais? Então, eu acho, Miriam, que está falando, eu acho que não era dos próprios médiuns, mas era uma energia que se manifestava nas mesas, uma energia dos espíritos do que estavam lá. Beleza. Quem mais? Mais uma contribuição. Lauren, pode falar. Karina, eu entendo que além da manifestação espiritual, também era algo que acontecia e acontecia em colaboração dos médiuns juntos, da energia, do campo. Então, tudo aquilo se fundia, né? E acontecia. Tá bem. A Ive falou que concorda com a Miriam. Alguém mais? Vamos lá. Um fluido desconhecido, uma corrente elétrica ou magnética. Livro dos Espíritos. Perdão, Livro dos Médiuns. Movimentos e suspensões. Esse capítulo é sensacional. Eu sei que vocês farão a leitura e o estudo nos próximos mediúnicos, mas se vocês já puderem se antecipar, é muito bom. Leiam, tá? Então, olha só. Mesas girantes. Quem ou o que as animava?
um fluido desconhecido de nós, tá bom? Um fluido desconhecido da população da época, tá bem? Que fique claro aí. Uma corrente elétrica ou magnética. Era isso que se sabia, tá bom? Lá atrás. E aí ele vai discorrer. Vamos lá. No Livro dos Médiuns ele fala o seguinte: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Então ele está falando já das mesas girantes, tá? Ele fala o seguinte: é um combinado. Então é um combinado. Então combinando uma parte do fluido universal com o fluido. Então o fluido cósmico universal com o nosso fluido próprio aquele efeito que o médium emite. Então, é uma junção de fatores, tá bem? Nós temos aí o FCU, que é o fluido cósmico universal, que é onde ele movimenta todos nós, todo o universo, a tudo e a todos. Esse fluido cósmico universal, ele é modificado, tornando-se os nossos fluidos, e através desses fluidos, nós, como encarnados, emitimos um magnetismo. E esse magnetismo faz com que estas mesas girassem, tá bem? Então, é ciência, tá? Aí ele coloca aqui, ó, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por o efeito de sua vontade. Tem esse ponto também, tá bom? Nós precisamos estar concentrados, focados e querer que aqui isso aconteça. Por quê? Porque a partir do momento que nós pensamos, nós emanamos. Lembra que a gente falou isso já desde o começo do ano? Que a gente tem que se preocupar com os nossos pensamentos. Eu e a Mônica, a gente vem falando desde o começo do ano, pessoal, preocupem-se com os pensamentos. Os pensamentos, os nossos pensamentos têm uma força propulsora absurda, né? Quando vocês estiverem nos mediúnicos, falaremos muito disso também, da questão do pensamento e do que a gente emana, né? Quando a gente comentou nas aulas anteriores sobre as orações, nós temos que ter a intenção. Qual é a nossa intenção, tá? Então, aí, para que essas mesas se movam, então a gente tem aí o fluido cósmico universal, o nosso fluido, o magnetismo e a intenção de fazê-lo, tá? Que é através do nosso pensamento e traz aí, exemplifica através da nossa vontade. E aí ele segue aqui com uma nota. Já foi explicado que a densidade do perispírito varia de acordo com o estado dos mundos. Ou seja, o nosso perispírito ele pode ser mais denso, como ele pode ser um pouco mais tênue, mais transparente, mais leve em determinados mundos, em determinados estados em que estejamos, tá bem? E varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Porque vai de conforme o nosso merecimento, não é, pessoal? A gente não falou isso nas aulas anteriores? Cada um de nós tem uma trajetória, né? Apesar de todos nós estarmos aí no mesmo barco, no sentido de estarmos envolvidos no mundo de provas e expiações, mas cada um de nós tem uma compreensão, tem um entendimento, tem um merecimento aí dentro da caminhada da evolução, tá? Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima a dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, porque é mais denso, né? Que é o nosso caso. E é o que faz com que os espíritos de baixa condição, perdão, pessoal, conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, é importante aí que a gente faça esse comparativo, né? É mais fácil quando nós estamos num estado mais evoluído, né? Nós ficamos mais leves, os nossos pensamentos são mais leves, as nossas intenções são mais puras, então facilita muito mais o processo. Vocês já leram em vários livros até o momento agora, né, que vocês estão no básico 3, que como os espíritos superiores, eles precisam
adensar as suas energias para que eles possam vir à Terra, né? Porque ainda o nosso planeta Terra ele tem uma densidade, uma energia fluídica muito densa, muito pesada, né? Então, os espíritos superiores eles precisam baixar as suas vibrações para que eles possam, para que eles consigam vir, né, no nosso planeta e fazer os trabalhos que eles realizam aqui, tá bem? Então, é importante que a gente tenha esse esclarecimento de que cada um de nós tem uma densidade aí de perispírito conforme os nossos merecimentos, tá bem? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho o que que a visão espírita, né? O que o espiritismo nos traz, o que ele fala com relação aos milagres que não existem, tá? Então, a gente tem aí a existência do espírito, tá bem? Então, a gente já tem, nós temos encarnados e desencarnados. E aí, dentro desse universo, nós somos, né? Nós somos compostos perispírito, espírito e matéria. Fechado? Então, a nossa composição é essa, tá bem? Então, aí ele fala aqui, a existência dos espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, a comunicação, né? Esse fluido, a comunicação através desse magnetismo que a gente recebe, que a gente absorve através do nosso pensamento. Então, existe o material que somos nós encarnados, e aí traz para a gente a revelação das novas leis, não é? Conforme a gente vai tendo esse merecimento, a humanidade vai tendo merecimento, os espíritos nos trazem esclarecimentos. Muitas das vezes a gente fica com dúvidas, a gente estuda, lê, quantas vezes a gente às vezes vai dormir com dúvidas, quando vocês se tornarem multiplicadores aí, né, das leis, né, multiplicadores do espiritismo como eu e a Mônica, vocês vão perceber que a gente estuda, e às vezes a gente fica com aquele ponto de interrogação, e aí no dia seguinte vem a resposta para a gente, em algum livro que a gente foi ler e a gente leu e teve uma percepção diferente, e quando a gente lê de novo a gente lê com outro viés, com uma nova visão. Então, vocês também, quando vão fazer a leitura dos livros das provas, ou quando estão fazendo a leitura do dia a dia de vocês, de qualquer livro que vocês leiam, não precisa ser só o livro espírita, mas vocês ficam com aquilo na cabeça, e aí dá um dia, dá dois, de repente, às vezes a gente até esquece a dúvida que a gente ficou, e aí do nada vem um clarão assim na nossa mente, e a gente, opa, olha aquilo lá, peraí, deixa eu procurar em tal lugar. E a gente acha, né? Então, é dessa forma também que se revela as novas leis, né? Através das intuições que nós vamos tendo, através do desenvolvimento da humanidade, tá? Então, revela-se as leis e através das leis que vão sendo reveladas através dessa intervenção, né? Que também ele mostra aqui que foi Kardec que trouxe a codificação espírita dessa forma, né? Ouvindo os espíritos, e explica os fenômenos que são consequências dessas leis. Então, não há os milagres, o que existem são esses fenômenos através do magnetismo, através das leis naturais que nós temos, né? Através dos espíritos que nos auxiliam quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados, fazemos o mesmo processo também, conforme, né, o estágio evolutivo que estejamos. Beleza? Eu acho que aqui fica bem claro aí como que o espiritismo entende, né? Qual é a visão espírita com relação a esse, entre parênteses, milagres, tá bom? Então, é a existência dos espíritos, a intervenção destes espíritos no mundo corporal, na matéria, né? Revelando as novas leis e as novas leis para nós, porque ainda a gente não tem o conhecimento da totalidade, explicando
esses fenômenos como consequência dessas leis. Fechado? Ficou claro aí, pessoal? Karina, deixa eu fazer uma perguntinha que eu não Claro. entendi. É assim, é que você estava falando a respeito do fluido, né? Que combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Aí o espírito atrai e move sob a influência do fluido. Depois já passa para a nota falando do perispírito. Ou seja, você está falando do fluido, que na realidade é o perispírito, é isso? Todos nós somos. Vamos lá. Como é que funciona? Como é que é a característica? Nós somos compostos, tá? Nós somos compostos. É que a gente vai falar isso nas próximas aulas. Eu vou fazer um breve resumo, tá bom? Mas a gente vai falar mais nas próximas aulas. Nós somos compostos de espírito, perispírito e matéria, tá bem? Tudo isso que nos envolve é através do fluido. Ah, entendi. Fechado? Vou parar aí, tá bom? Uhum. Eu vou parar aí porque a gente vai ter muita aula sobre isso, tá bem? Obrigada, Karina. Imagina. No Evangelho, o que eles falam, tá? Eles falam, no Evangelho fala-se o seguinte, no capítulo 1, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. A gente sempre fala que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, não é isso? A gente sempre diz esses três pilares sobre o Espiritismo. Eu ainda acredito muito que o Espiritismo ele é tão racional que, e tão lógico que às vezes faz com que a gente fique um pouco cético em, em algumas coisas. A gente está sempre questionando, né? Então a gente é muito tênue essa divisão, né? Porque a gente está sempre querendo mais, saber mais, avaliar a lógica, e tem coisas que a gente quer avaliar o porquê que a gente tem essa sensibilidade, o porquê que nós somos intuídos, e a gente quer avaliar de forma lógica e trazer a ciência para tudo isso, e aí a gente fica nesses questionamentos, né? E aí ele traz o que mais aqui no Evangelho, né? Ele fala assim: o Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural ou extranatural, né? Ou excepcional, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, lá atrás, né? E hoje em dia tem outros que ainda a gente também não compreende e nos vai ser dado a oportunidade de compreendermos no futuro. E por essa razão, encarados como coisas do fantástico ou do maravilhoso. Então, lá atrás, o que acontecia, nós hoje já conseguimos saber qual é a explicação, né? Nós já conseguimos ter a compreensão de como que funciona. O que acontece hoje, que ainda para nós a gente tem o entendimento do inexplicável, futuramente nós vamos começando a compreender como a medicina, né? Tantas coisas ainda que estão em pesquisa, tantas cirurgias que ainda nós poderemos fazer para que auxiliem a parte da saúde da humanidade, né? A parte motora, tanta coisa ainda que vai ser descoberta, né? Tanta inovação tecnológica, tudo isso corrobora para que a gente evolua. Então, a cada momento e a cada ponto vai sendo permitido a gente descobrir, né, essas novas leis que ainda a gente não tem o conhecimento, mas que já existem para todo o universo. E a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados. O Espiritismo é a chave com a ajuda do qual tudo se explica com uma certa facilidade, ou seja, com muita facilidade, né? Eu digo que quando a gente tem dúvida, façamos a leitura do Livro dos Espíritos. Tá com dúvida? Leia o Livro dos Espíritos.
Que aí, como diz eu e a Mônica, ou a gente fica com mais dúvida, ou a gente esclarece a dúvida de vez. Tá bem? Dúvidas até aí? Nenhuma? Tá tudo tranquilo? Então eu quero uma aulinha aí, hein? Já já vou pedir uma aulinha. Vamos lá. Nesse livro de Chico e pelo Emmanuel, né, Mediunidade e Sintonia, ele fala o seguinte: Deus faz milagres? E aí? O que vocês acham? Deus faz milagres? Sim ou não? Eu acho que não. Miriam acha que não. Quem mais acha que não? Eu Eu também tenho acho que não. certeza que não. Não. Não, não. Quem falou aí? Eu tenho certeza que não. Eunice, Boa, Eunice. ele não precisa disso, gente. Deus faz milagres? Vamos lá, tem mais gente aí para Não, responder. não. Não, Roberto disse não, categórico. Fala, Loren. Queria contar uma coisa rapidinho, falando sobre esse negócio de milagre, bem rapidinho para não atrapalhar a aula. O Espiritismo fala muito sobre, a gente fala sobre isso nas aulas, né? Das nossas ações e como isso colabora, né? Durante a nossa vida com as nossas faltas e provas, etc. Eu tive uma tia que teve leucemia e o caso dela era gravíssimo, não tinha mais o que se fazer. E a minha tia, ela era muito fervorosa, orava muito, enfim. E um dia, de madrugada, ela conta que entraram várias pessoas como se fossem enfermeiros dentro do quarto e disseram para ela, Dona Olivia, a gente está te visitando porque lá de cima pediram para nós virmos trazer remédios para a senhora, um monte de remédio colorido. E ela tomou aqueles remédios e eles disseram o seguinte, a senhora vai melhorar. E sumiram. E depois disso, a minha tia ainda viveu um ano muito bem, os exames dela estavam ótimos, né? E todo mundo falava, não, é um milagre, né? Então, eu creio que esse milagre é segundo aquilo que nós mesmos praticamos em nosso benefício, né? Quando a gente ilumina os outros, né? Minha tia era muito assim, ajudava muito as pessoas, benzia muito as crianças, né? Então, eu creio que tudo isso voltou para ela nessa forma de milagre que as pessoas acham que foi, né? Vamos partir do princípio de que a palavra, de que milagre não existe, fechado? Para todos, né? Milagres não existem. Eu acho que tem que ficar muito claro nessa aula de hoje, porque as próximas aulas, eu e a Mônica, a gente vai dar vazão para outros temas. Então, milagres não existem. Fechado? Tá bom? Vamos lá. Obrigada, pessoal, pela contribuição de vocês. Vamos lá. Deixa eu fechar minha tela aqui, que a internet hoje não tá intermitente, que eu acho que é porque eu estou fechando o vídeo aqui. Então, o que fala aqui? Mediunidade e sintonia, tá? Deus faz milagres? Ah, deixa eu ver quem respondeu aqui. A Benivalda, cadê? Benivalda não. Quem que falou aqui? A Sandra, eu acho que sim. A Ivy falou, concordo com todos, isso daqui foi no anterior. Então, vamos lá. Deus faz milagres? Até os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Mas os ensinamentos e atitudes do Mestre, ou seja, do Cristo, constituem o maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Ou seja, Jesus, por ser um espírito extremamente superior, né? Ele conseguia, ele tinha a facilidade de utilizar o magnetismo de uma forma muito mais rápida do que nós, né? Muito mais rápida. Então, Jesus utilizou muito do seu magnetismo, né? Dos seus fluidos. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa.
para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Então, quando a gente fala aí das bodas de Canaã, se vocês não lembram, né, foi quando Jesus foi reunir os apóstolos, a mãe dele, a família, né, na época que ele considerava família, que a família para ele é todos nós, mas naquele círculo ali, onde ele convivia, ele foi até as bodas, né, e transformou a água em vinho. Aí em Israel, eles tinham o hábito de fazerem essas festas, essas bodas, e eles reservavam os melhores vinhos para quando as pessoas ainda estavam sóbrias, né? Os vinhos que tinham uma qualidade menor para quando as pessoas já estavam em algumas horas de festa e já estavam um pouco mais alteradas, né? Isso é um ponto importante. E aí, nesse dia das bodas de Canaã, o vinho ele foi bom a festa inteira, né? As bodas todas. E aí ele tem uma conversa com Pedro, com Simão Pedro e com João, ele conta, né? Que na realidade, claro que ele não fala com essas palavras, mas o que Jesus fez foi a transmutação, né? Como a ciência faz com relação ao átomo, né? Quando nós temos o átomo, que é a nossa menor célula, né? E a gente a duplica, triplica, ele fez a transmutação dessa desses componentes da água, né? E transformou através da transmutação desse exercício da ciência, desse exercício físico, né? Desse efeito físico, transformou a água em vinho. Né? Então, cientificamente já é comprovado através do efeito da transmutação que a ciência exerce muito isso para duplicar as células, né? Faz muito isso para duplicar as células quando faz aquelas pesquisas no laboratório que tem aqueles recipientes aonde a gente vê os microscópios lá e coloca e insere as células. Então, Jesus fez dessa forma, né? E aí esse foi o fenômeno que na época a gente não entendia, né? E o que ele quis dizer com as bodas de Canaã, com relação ao vinho, é para que trouxesse, porque ele reuniu toda a família e era muito importante naquela época a reunião familiar, né? Então ele quis mostrar e aproveitar, levar a palavra, né, de Deus e fazer com que as pessoas entendessem, porque vinho era alegria naquela época. Então, ele queria que as pessoas naquele momento estivessem reunidas e felizes, né? E tranquilas. E ali ele foi falando, né? Ele foi conversando sobre as leis do nosso Pai. E aí a absorção era melhor, né? Então, nada mais é que a transmutação da água em vinho. E aí ele fala o seguinte: ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus. Porque jamais Jesus mais uma vez, gente, jamais Jesus, Filho de Deus, iria beneficiar alguém e passar por cima da lei. Jamais, jamais Jesus faria isso. Jamais Jesus fará isso, tá bem? A grandeza moral de Jesus ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando a teoria e prática. Então, ele aproveitou aquela situação lá para poder mostrar para as pessoas que o amor ao próximo, que a alegria, que a felicidade é possível, né? Quando todos estão reunidos e mesmo que tenhamos pensamentos distintos, mas quando o amor prevalece, é possível que um coletivo viva de forma equilibrada e saudável, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros.
num meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Então, jamais, na sua grandeza, ele ia interferir nas leis, né? Então, aí traz, né? Emmanuel fala nesse livro. A gente questionou muito, né? O reavivamento de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Lázaro ressurgiu, gente? Lázaro teve ressurreição do Lázaro? Eu É, acho que é, é verdade isso? Que houve o Não, ressurgimento? não. Muito bem. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Não há ressurreição, né, gente? O que há é reencarnação. Lázaro estava lá cataléptico e aí ele foi acordado, não é? Através aí desse magnetismo. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Ou seja, com o Espiritismo, nós faremos a leitura do Espiritismo agora e nós, daqui, vamos colocar nessa vida ainda, daqui 10, 15 anos a gente lê o mesmo livro, ele ainda continua atual. O Evangelho, ele é atual. Vocês observam isso? O Livro dos Espíritos, ele é atual. A gente está falando em 2023. O livro dos médiuns, a codificação, ela é toda atual. Os livros que Chico psicografou são todos atuais. Divaldo, todos atuais. Então, literaturas espíritas sérias, né? Os livros de Ivone são todos atuais. Por quê? Porque eles trazem o embasamento e a causa das leis do Pai, né? Sem interpretações com base nos interesses do coletivo, da sociedade atual, como fez lá atrás quando Moisés veio até nós, né? Deus faz milagres? Vamos lá. Deus não pode ter estabelecido leis para, em seguida, as violar. Ficou claro aí, pessoal? Deus não viola as leis. Seria um contrassenso, tá bom? Ele nos daria, assim, o mais pernicioso exemplo, porque se violamos a lei, poderemos ser punidos, ao passo que Deus, fonte da lei, terá atentado contra ela? Deus faria isso com os seus filhos? O que vocês acham? Sim ou não? não. 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 Olha aí, vamos agora entender Deus, tá bom? Trouxe aí esse desenho para a gente poder entender esse gráfico, para a gente poder entender Deus. Quem é Deus? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, justo e bom. Deus, ele é tudo isso. Ele não sente, ele é tudo isso. Tá bom? Ele não pode ser bom. Deus é bom. Deus, ele é a verdadeira justiça e é único. Deus é imaterial, imutável, infinito. Não acaba nunca. Todas as leis dele que foram criadas, não há alterações. Se nós reencarnarmos daqui 1000 anos, serão as mesmas leis, porque são imutáveis. Tá bem? Então, aí a gente traz aí, o que é a lei divina? Ela é eterna e imutável. É o resumo aí da questão 13 e da questão 615 do Livro dos Espíritos, para vocês poderem entender. Ficou claro, pessoal?
esse gráfico aqui ficou claro, né? Sim, Karina. Mandem um joinha aí, por favor, senão eu volto. Aí, ó. Tá claro? Tá claro, claríssimo? Tá claro. Quem mais? Deixa eu ver. Sim, a Ivy falou que sim. Todo mundo sim? Sim. Sim, Sim. Bom, 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 bom. Quem mais aqui? Eita, gosta sim. Suzana sim, Benivalda sim, Lauren sim. Vamos participar. Isso aí, pessoal. Obrigado. Vamos lá. Agora a gente vai entrar na última parte da aula. Sobrenatural e as religiões. Então, vamos lá. Vocês vão ver muito isso, tá? Nas próximas aulas aí. A Eunice também disse que ficou claro. Elementos gerais. Então, é o iniciozinho de tudo. Então, a gente vai destrinchar esse, esse cronograma aqui, a gente vai destrinchá-lo no próximo semestre, tá bom? Então, não fiquem afoitos. A gente vai falar detalhadamente sobre ele, tá? Então, quais são os elementos gerais aí do universo? Vamos lá. Deus, fechado? Então, a gente tem lá, em primeiro, né? Deus é a causa, né? A causa primária, a causa primeira de todas as coisas, não é? Então, nós temos Deus. Atrelado a Deus, nós temos o espírito e a matéria. E o que liga esse espírito e essa matéria? O fluido cósmico universal. São os elementos gerais do universo. Então, a gente tem aí esses quatro, né, pilares. Gravem bem esse cronograma aqui, tá? Que a gente vai apresentá-lo e destrinchá-lo e aumentar essas caixinhas aí conforme forem passando as aulas. Então, quais são os elementos gerais do universo? Deus, espírito, espírito e matéria matéria. e o que liga ele? Espírito e matéria, o que nos liga é o Fluido cósmico universal. e o fluido cósmico universal, ele se modifica. Fechado? Por que que ele se modifica? Porque ele está dentro de nós, tá bem? Então, o fluido cósmico universal, ele é o todo, ele é a amplitude, tá bem? E aí ele vai se modificando e a gente vai mostrando para vocês aí nas próximas aulas. Fechado? Então, ficou claro aí quais são os elementos gerais do universo? Uhum. Vamos lá. Vamos trazer um pouquinho de café com espiritismo. Gravem aquele cronograma que a gente vai falar muito nas próximas aulas. O que é o que chamam de milagre, entre aspas, segundo a doutrina espírita. É a ação dos espíritos sobre a matéria. A gente não tem lá os quatro pilares, os elementos gerais? A gente não acabou de falar? Que o espírito e a matéria eles estão ligados através do fluido cósmico universal? Olha aí. O que é o chamado milagre, entre aspas? É a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, eu tenho o espírito e tenho a matéria, que somos nós, encarnados. O que a gente faz? A gente tem o fluido que nos envolve, tá bom? Que aí a Mônica vai falar na próxima aula, bem detalhadinho aí para nós. No Livro dos Médiuns, capítulo 2, item 14. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo físico e suas manifestações. Tá? Que aí é a parte material. Fechado? Pelo fato desses fenômenos estarem baseados em uma lei da natureza, eles não possuem nada de maravilhoso, nem de sobrenatural, no sentido comum das palavras, tá? Então, não há sobrenatural, não há o maravilhoso, não há o inexplicável, não há o inexplicável no sentido do maravilhoso,
tá, gente? Tem muita coisa ainda que a humanidade, não consegue explicar por falta de entendimento nosso. Não há aquela parte dos excessos, isso não existe. Para tudo você tem uma explicação. Por quê? Porque para tudo tem uma causa. E para toda essa causa existe um efeito, tá? Muitos fatos apenas são considerados sobrenaturais, também está no livro dos médiuns, tá bom? Porque a sua causa é desconhecida, acabei de falar. O Espiritismo, ao atribuir os efeitos, os fatos, o Espiritismo, ao atribuir a esses fatos uma causa, faz com que eles voltem à condição de fenômenos naturais. Ou seja, que todos nós, do universo, somos partícipes e podemos participar a partir do momento que nós temos a condição para, né? A partir do momento que temos um pensamento e que a gente tem a intenção desse pensamento, que através das reuniões mediúnicas, quando a gente está trabalhando mediunicamente, nós precisamos ter o foco e as nossas intenções, né, serem boas. Quando a gente vai fazer oração, as intenções dos nossos pensamentos devem ser boas. Tudo isso são fenômenos naturais que fazem parte da nossa, do nosso orgânico, fazem parte do nosso corpo, fazem parte dos nossos centros de força, tá bem? Fazem parte dessa engrenagem que corre entre nós, tá? Que é o pensamento e o corpo físico, tá? O espiritual, o nosso perispírito, que a gente vai falar mais lá na frente. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, são explicados de maneira mais racional. Portanto, não são milagres, são simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais que regem o universo. Quais são as leis gerais? Deus, espírito e matéria. E o que nos envolve? O fluido cósmico universal. Ficou claro, pessoal? Sim? Sim. Sim, Ou mais? Sim? Fechou. sim. Vamos lá. Sobrenatural e religiões. O de que necessitam as religiões não é de sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. Então, a gente tem aí o princípio de tudo. Então, lembra que eu falei para vocês lá que os elementos gerais eles serão divididos em outras caixinhas? Aí a gente vai falar do princípio inteligente, do princípio espiritual, do princípio material. Para tudo tem um início, né? Nós não nascemos espíritos, né? Nós nos tornamos espíritos, tá bom? Isso vocês vão entender. O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres. As imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o princípio espiritual, como o princípio material, né? Que foi o que eu acabei de citar aqui. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão num futuro sancioná-lo. Então, com o passar dos anos, a humanidade vai evoluindo, nos vai sendo permitido identificarmos cada vez mais como que funciona a amplitude das leis de Deus e a gente vai começando a entender cada vez mais. Hoje a gente tem uma limitação para entender o que é o fluido cósmico universal. Daqui uns anos, daqui 20, 30 anos, nós vamos ter um entendimento maior, mais amplo. Daqui 1000 anos, um pouco mais, e assim vai acontecendo, tá bom? Por isso que ele fala aqui, pois o tempo e a ciência virão sancionar. Sancionar o quê? A capacidade de que é imutável as leis de Deus, tá bem? Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Como que a gente faz isso? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de que tudo que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser, as suas necessidades, de acordo com o meio aonde ele é posto a viver.
Aqui, gente, é um breve resumo do que é o fluido cósmico universal modificado, tá bom? Dúvidas? Eita, que eu acabei a aula no horário hoje. Dúvidas? Sem Não. dúvidas? Zero de dúvidas? Só uma coisa, eu posso perguntar? Claro. É sobre, você falou do espírito, né? Deus, espírito e matéria. Então, o espírito seria um princípio espiritual? Tivemos essa aula, mas Também, eu esqueci. também. Ah, Então, assim, Beatriz, primeiro fica com aquela caixinha lá do cronograma que eu mostrei. Deus, matéria, espírito e o que liga é o fluido cósmico universal. Nós vamos destrinchar esse cronograma ao longo do segundo semestre. A gente vai falar, eu e a Mônica, a gente vai falar de princípio inteligente, de princípio espiritual, do fluido modificado, de como que funciona para você fazer a ligação com o perispírito, como que foi criado o espírito, como que a gente chegou nessa estrutura de sermos, né? Um halo de luz, né? O perispírito e o espírito. E dentre essa tríade, a gente tem a matéria que nos envolve quando estamos encarnados. Então, a gente vai destrinchar toda essa alegria que é da lei de Deus, que a gente ainda na nossa limitação, a gente vai conseguir explicar para vocês o que a gente compreende no atual momento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha uma amplitude maior de como que funciona tudo isso. Mas atualmente é essa a ideia, tá? Então vai ser muito lindo esse segundo semestre, que a Mônica já vai dar um spoilerzinho aí na próxima aula, vai falar bastante dos fluidos. É, como que é o início de tudo. É muito legal. Da onde a gente veio. Por que que a gente está aqui hoje assim, com matéria, né? A gente consegue se movimentar, respirar, ouvir, falar. É muito incrível, né? E como que a gente consegue utilizar esse magnetismo que a gente falou aí em aula hoje, tá bom? Como que a gente consegue utilizar desses fluidos. Então a gente vai aprender bastante. São aulas bem bacanas e bem enriquecedoras para todos vocês e para nós também que fazemos as aulas. É muito gostoso, tá? Mais alguma dúvida? Mo, quer falar alguma Posso falar? coisa? Posso falar? Posso Fala, falar uma Roberto. coisinha? Não tem como você dar uma apostila para as pessoas sobre essa matéria? Uma apostila por escrito? Não tem, a gente não tem apostila, né, Roberto? O que a gente tem são as aulas que você pode estar sempre assistindo. Você tem os livros, né, para consulta. E os Acho que o livros, que capítulo são. todo, basta você ler o capítulo dessa matéria no livro, que teoricamente ele vai estar tudo que a Karina falou lá. E Pega lá na, no e, cronograma. e complementando ao que a Mônica falou, a codificação espírita, ela é extremamente rica, Roberto. Então, o que a gente traz em aula é, é o detalhe do detalhe, são os principais detalhes. Que a gente faz a aula, aí a gente vê que está muito grande, aí a gente abrevia, aí a gente vê que ainda continua grande. Deixa eu parar aqui de